galera, beleza? Eu sou o Nicolas Simi, esse aqui é meu irmão Danilo Simi e nós somos o The Simi Brothers. Hoje a gente está aqui para bater um papo, trocar uma ideia descontraída aí sobre a história da guitarra, esse instrumento que a gente toca, a gente leva a vida na guitarra e vamos contar um pouco sobre a história dela na música mundial. Esse conteúdo ele faz parte do edital Equipa Jacareí, que foi viabilizado com verbas da Lei Aldir Blanc. E é isso aí. Isso, a nossa ideia para esse projeto é falar um pouquinho da guitarra, né? Como que ela foi inserida na música mais contemporânea, vamos dizer assim, né? Como que ela ganhou um papel de destaque em alguns gêneros, como o blues, por exemplo, o rock, né? Que é um derivado do blues, o jazz também. E contar isso de uma forma cronológica, falar um pouco também dos artistas, né? Que são representantes desse instrumento aí, contar um pouco da história desses artistas que influenciaram a gente, principalmente artistas do blues, que a gente gosta bastante. A gente vai tratar desse assunto meio que sobre a nossa ótica, porque tanto o blues, principalmente o blues, mas todas as músicas de matriz negra norte-americana, né, faz parte do nosso trabalho e é música que influenciou o mundo todo, né, é uma Sim. música mundial. Então essa história a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso dentro dessa ótica, por isso que a gente escolheu na verdade esse tema. O Simi Brothers basicamente é uma banda que toca esse gênero, faz produção também. A gente vai entrar mais nesse assunto mais pro final, para também conversar um pouco sobre produção, sobre mercado. Sim. E, bom, um lance que é importante falar é que no Brasil existe a guitarra e o violão, né? Normalmente a guitarra a galera já entende que é essa aqui, né? Esse design aqui. E o violão já bem característico, todo mundo reconhece, né? Mas no mundo não é bem assim, né? No mundo a guitarra, o violão e a guitarra é meio que a mesma coisa e é chamado de guitarra só. E o que difere é se ela é acústica ou elétrica, né? Então é guitarra elétrica, que é essa guitarra aqui como todo mundo conhece, e guitarra acústica, que é o violão que a gente conhece aqui no Brasil. Se for querer puxar qual instrumento que foi que deu origem à guitarra, você vai ter que ir lá para a Ásia, lá e para a Grécia Antiga e tal, porque sempre o instrumento de corda é uma coisa muito natural da criatividade do ser humano, entendeu? Então ele já sempre existiu vários instrumentos de corda. No começo eles tinham o corpo menor e a escala menor também. Então esse formato que a gente reconhece facilmente hoje, ele surgiu só por volta de 1800, 1830, século 18, 19, né? Que ganhou esse formato, inclusive ele ganhou esse formato por uma questão de ressonância. A estrutura do violão por dentro mudou e isso deu para ele mais volume, deu um som mais limpo, um som mais claro, né? Mais definição das notas. Então isso aconteceu nessa época aí, mais ou menos de 1800, 1830, ele ganhou esse formato e junto com ele já nasceram essas guitarras, igual essa guitarra do Danilo aqui, que são chamadas de art top, que também são guitarras que nasceram ali nesse formato super reconhecível, né, de guitarra, né? Elas nasceram ali já praticamente junto com esse modelo aqui, que é o modelo que eles chamam de flat top, né, que tem o tampo reto. E ele é um instrumento, tanto essa guitarra como essa aqui do Danilo, é um instrumento bem característico dessa música também que surgiu ali, né? Que a música que a gente vai tratar, que é o blues e tal, teve esse surgimento também mais ou menos nessa época e junto com esses instrumentos está totalmente atrelado o desenvolvimento da guitarra com esses gêneros, né? Com o ragtime, com o blues. Inclusive essa primeira música que a gente tocou, ela faz uma alusão bem legal a isso e bem peculiar também a esse instrumento específico, né? Que era essa onda do ragtime, do Piemonte, né? Que surgiu do mesmo lugar de onde surgiu o blues e as outras derivações, que é ali dos cantos de trabalho, dos spirituals, né? Que eles chamavam no sul dos Estados Unidos, a comunidade negra, de onde foi o berço de todo esse movimento musical, né? E é meio que por aí o assunto começa. Essa primeira música que a gente tocou, ela foi muito inspirada nos artistas
representantes desse estilo, né? Que é o Piedmont Blues ou Ragtime. E assim, artistas que já usaram a guitarra como carro-chefe, assim, né? Em gravações desse estilo de som, que se caracteriza muito por você tentar tocar a melodia da música e o acompanhamento na mesma guitarra, tocando junto, né? Fazendo junto os dois, né? Então, tecnicamente, é uma música que tem até um certo nível técnico elevado para você conseguir tocar. Precisa de ter uma certa independência dos dedos, porque você tem que fazer meio que as duas coisas junto, a base e o solo, vamos dizer assim, né? Numa linguagem mais de guitarrista, né? E alguns caras que a gente curte bastante, alguns nomes assim, tipo Blind Boy Fuller, que era um guitarrista cego dos anos 30, né? Isso já 1930. Blind Blake também, tinha muito guitarrista cego nessa época que enveredou para esse tipo de som, que que a gente se baseou muito nesses caras para compor essa primeira música que a gente tocou aí. E é legal a gente voltar, aliás, a gente dar o início a essa história nesse tema, porque isso faz parte da evolução da técnica do instrumento. Esse é o início do desenvolvimento das técnicas de tocar a guitarra, né? Que lá para frente a gente vai chegar lá na frente em Jimi Hendrix, em outras técnicas que foram revolucionárias, criação do rock and roll e de outros ritmos, guitarra hoje em dia na música popular e tal. Mas o início de tudo isso foi com essa galera que a gente está falando, foi junto ao surgimento do instrumento. Então a gente está tentando voltar lá no começo para contextualizar a coisa como um todo, né? E todos esses caras foram muito importantes, eles foram precursores, né? Eles moldaram o estilo, né? Eles criaram o estilo, criaram as técnicas que depois foram sendo aperfeiçoadas e tal. Acho que a gente pode tocar um som aqui para dar uma demonstrada nessas técnicas. Vai para um lugar, o indicador aqui, os dedos que tocam nas cordas mais finas, aqui nas primas, eles vão para outro, tal. E isso é uma técnica que nem o Danilo falou, a independência dos dedos, né? Isso é uma técnica que mais à frente na história do instrumento, assim, se torna cada vez mais importante, né? Tanto que é uma técnica tão precursora que ela seguiu para sempre no instrumento. Você tem que ter independência nos dedos, tanto na mão esquerda como na mão direita, né? É uma coisa até que você aprende muito quando você estuda violão clássico também, Sim, né? Que tem um pouco também, né? Nesse tipo de música, no Piedmont, no Ragtime, tem um pouco de influência de música clássica também. Então tá tudo meio que interligado na história da música. Esses estilos surgiram, como eu falei, do spirituals e das work songs, né? Que a comunidade negra cantava nas fazendas e tal, no sul dos Estados Unidos. A partir dessa matriz saiu essa vertente do ragtime, que depois ela vai virar as jug bands, as Dixielands, e esse pessoal que também surgiu no sul, a princípio, foi migrando para outros lugares, né? Indo ao norte, né? E aí foi absorvendo várias outras influências e deu origem a, como eu disse, vários outros estilos, e lá na ponta a gente pode citar, por exemplo, o country, né? A música country americana também, que vem desse lado da árvore, né? Do lado do ragtime, do lado do Piedmont. E, enquanto isso, do outro lado, a gente tem aquela música
que surgiu no Delta também, no sul dos Estados Unidos, e que é o blues, né? Os trabalhadores mesmo, né? Ali da zona rural mesmo, né? Das plantações de algodão. Sim. E o blues também, ele também, igual o ragtime, totalmente atrelado ao desenvolvimento e à criação do instrumento nesse padrão mais conhecido atualmente. O blues teve seu surgimento ali, a primeira canção, né, considerada blues, está ali por volta de 1900. Tem, em alguns lugares tem até registros mais antigos que alegam ser blues por volta de 1890 e tal. Mas eu acho que a que ficou mais famosa mesmo é do W.C. Handy, né, Danilo? Sim, que é o St. Louis Blues, né? Que é considerado a primeira gravação, assim, a primeira música gravada vinculada ao gênero blues, né? Isso ali acho que no começo de 1912, década de 10, creio eu. O blues é o Charlie Patton, é um cara que é bem primordial, que é do Delta, né? Sim. Ele é até inclusive antes do Robert Johnson, né? O Robert Johnson é um cara que é uma figura assim bem icônica nessa cultura, né? Nessa música, no blues tal, e icônica no instrumento mesmo, na guitarra, porque ele ficou muito, muito conhecido justamente por essa técnica que a gente está falando, de tocar melodias e tocar acompanhamento no mesmo violão, né? Achavam que ele que eram dois, né? Duas guitarras tocando, na verdade era uma. E ele é um cara ele é um dos mais famosos dessa linha do blues, mas tem esses caras mais antigos, como Charlie Patton, Barbecue Bob, os outros caras que vieram antes dele, que foram os criadores desse estilo do blues, né? É legal ele ter falado do Robert Johnson, porque o Robert Johnson ficou muito famoso. Ele morreu na década de 40, comecinho da década de 40. As gravações dele, ele gravou assim 29 músicas, né? 28 parece, e reza a lenda que tem a 29 nunca ninguém descobriu, assim. Inclusive tem a lenda de que ele fez um pacto também com o demônio, né? Isso também foi lançado filme, que tem aquele filme Encruzilhada, né? Que conta a história desse bluesman específico. Ele ficou muito famoso porque mesmo depois dele ter falecido, né? Muitos anos depois, ele influenciou muitos guitarristas que já vieram ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Que o caso do Keith Richards, do Rolling Stones, muito influenciado por Robert Johnson. Inclusive os Rolling Stones gravaram muitas músicas do Robert Johnson. Eric Clapton também, que já nos anos 2000 lançou um disco inteiro, né, de tributo ao cara. Então ele ficou muito famoso por causa disso também. E nessa década de 20, né, que é onde a gente está aí, o surgimento e o desenvolvimento do ragtime, do blues, é o que eu falei, são técnicas que deram origem a tudo que vem depois, né, no instrumento. Então, a partir dessa década de 20 aí, começou também... a guitarra começou a ganhar mais destaque, né? Foi a partir daí que a guitarra realmente começou a ganhar mais protagonismo. Passar a ser um instrumento solista também, né? Que até então, o blues, originalmente, ele é mais até uma música vocal, até. Assim, acho que as primeiras manifestações do blues, como o Nicolas falou, as canções de trabalho eram cantos entoados ali durante a lavoura, durante o trabalho, durante a construção das linhas férreas também. Os operários cantavam para dar ritmo ao trabalho. Então, antes de tudo, o blues é uma música vocal. E o violão ele entrou nessa história para acompanhar essa parte vocal, né? Acompanhar as melodias vocais. E com o tempo ele foi se tornando protagonista. Ele também começou a ter esse outro papel de entrar com a parte melódica também, não só mais fazer o acompanhamento para aquelas melodias vocais, como também ter um protagonismo nessa parte melódica. De 20 a 30, né, foi isso, porque aí no final de 20 e começo de 30 já começou a entrar a era das grandes bandas, né, as grandes big bands, orquestras, né, com metais, né, ainda o sopro até então era o instrumento que sempre dominou, né, o saxofone, era toda a linha de metais, trompete, saxofones alto, barítono, tenor, enfim, os sopros eles dominavam bastante a cena da música, né, e aí a partir ali de meados de 20 e 30 principalmente, começou a ter essas big bands onde o sopro ainda era
o principal ator ali da cena, e a guitarra estava ali no compondo a princípio junto com os metais, né, com o sopro, e logo ela começou a se destacar. Um dos caras que é mais importante assim de citar desse movimento, que eu considero esse movimento a primeira revolução da guitarra. Porque até então é o que o Danilo falou, a guitarra vinha muito como acompanhamento, como suporte à voz, à linha melódica que o artista estava fazendo, mas não tanto como solo, né? E aí a partir dessa época, com esse artista específico, que é o Charlie Christian, que era um guitarrista muito virtuoso e muito criativo, que começou realmente a mudar. Ele tocava em uma dessas orquestras, dessas big bands, e ele passou a assumir o papel do saxofone nas músicas, criando linhas melódicas, solando, improvisando, que até então esse instrumento, a guitarra, não improvisava. Acho que a gente pode dar um exemplo desse tipo de improvisação. Eu vou até pegar a minha outra guitarra para dar esse exemplo. Então ele criou essa onda e com isso ele começou a tomar o lugar do saxofone, e essas técnicas que ele criou, essas escalas que ele utilizava, foi um fator assim muito determinante. Por isso que eu considero mesmo a primeira revolução da guitarra elétrica. Eu usei essa guitarra aqui, que também é um dos modelos bem característicos de guitarras elétricas mesmo, dessas que ainda vieram um pouco depois. Na verdade é a Danilo. primeira guitarra elétrica, né? Que é o modelo a Telecaster, né? Que é da marca Fender, que foi a primeira marca a fabricar a guitarra elétrica, como ela ficou muito popularizada depois, principalmente no rock, né? Que até então as guitarras tinham um corpo oco, né? Tinha um corpo do violão para criar a ressonância, né? Que nem a gente falou, as primeiras foram os violões com os captadores improvisados. E aí o Léo Fender, que é o criador da Fender, ele teve essa ideia. Ele pensou, se já tem o captador, para que eu preciso ter a ressonância do instrumento se o captador vai fazer esse papel de captar o som? E daí ele teve essa ideia de criar a guitarra, que é o que chama assim, a verdadeira guitarra elétrica, que é essa guitarra maciça, que o corpo é feito de uma peça inteiriça de madeira, e você tocar essa guitarra desligada, o som dela praticamente não sai, né? A do Nicolas até sai um pouco, porque ela é o que a gente chama de semi-acústica, né? Que é uma guitarra meio maciça, meio acústica. Mas, por exemplo, a Telecaster mesmo, a primeira Telecaster que foi criada pelo Léo Fender, é exatamente esse formato, esse modelo de corpo, só que a madeira do corpo é inteira, ela não tem esse oco, né, para criar a ressonância. E depois veio a Strato também, que foi a segunda guitarra
criada pelo Léo Fender, que talvez seja a guitarra mais popular do mundo, né? Que também é totalmente maciça. O Danilo trouxe uma extrato aí, mais tarde ele vai A gente pegar vai pra fazer um som no final aí com extrato. O Nicolas tinha falado, né, do Robert Johnson, aí a gente acabou indo para outras vertentes aí, mas assim, é importante a gente voltar nele para a gente chegar também no blues de Chicago, que teve a revolução, né, passou, né, do blues que era mais acústico, feito com violão, para a fase que a gente chama do blues elétrico, né, que aí já é final dos anos 40, começo dos anos 50. Então o Robert Johnson, assim, ele se caracterizou por esse virtuosismo, né, na guitarra, né. A gente queria até dar uma exemplificada aí no som dele, não num som específico, mas na forma que ele tocava, né, a sonoridade dele. A gente pode dar um exemplo aí, fazer um blues dele aí, com a pegada dele, né. Então é isso. Ele fazia umas outras ondas um pouco mais rápido também, né? Com esse lance esse é muito característico do blues, né? Que é esse ritmo que é chamado de shuffle. Que eles tentavam imitar assim um trem na realidade, né? Aquele ritmo do trem. Quando tá partindo da estação mais lento e vai aumentando, né? Isso é bem característico do blues, né? E o Robert também gostava bastante. Exemplificar, né, um pouco do som do Robert Johnson. Que toda essa música, ela é música rural, né? Então esse êxodo rural, que foi as pessoas saindo do sul, das fazendas tal, e procurando melhores oportunidades no norte, né, que levou a todas essas nuances que tem na música e tratando de guitarra nas técnicas do instrumento, né? Porque durante essas mudanças, essas viagens, eles acabavam sendo influenciados por culturas locais e até tal. Tinham que se adaptar, né? Porque um dos lances assim que obrigou os caras a eletrificar o blues, né? Isso no final dos anos 40, que o Nicolas estava falando do êxodo, né? Esse êxodo rural do sul para o norte, ele se caracterizou muito na cidade de Chicago, que é conhecida até hoje como o berço do blues, né? Porque foi lá que teve essa revolução do blues, né?
que foi colocar bateria, que foi utilizar o baixo elétrico, a guitarra elétrica, transformar aquele blues que era feito nos campos, onde muitas vezes não tinha nem eletricidade, né, Nicolas? E os caras tinham que tocar, sentar o braço no instrumento, cantar alto, porque não tinha microfone, não tinha amplificador, não tinha nada disso. Quando eles chegaram na cidade grande, era outro mundo. Uma metrópole industrial, né, pra caramba, muito ruído, muito carro nas ruas. Sim. Então eles não conseguiam reproduzir aquele mesmo som e aquele som chegar no ouvido dessas pessoas que estavam em outra vibe ali, né? E essa foi a necessidade que eles tiveram de transformar aquele som que até então era um som mais acústico no blues elétrico, que a gente chama de blues elétrico, né? E o criador desse som é esse cara aqui, que é o Muddy Waters, que também veio do sul, né? Que era um trabalhador da lavoura de algodão e se mudou para Chicago. Sim, o Muddy, ele é uma figura bem icônica mesmo nessa história toda. Quando ele se mudou para Chicago, já existia outros caras em Chicago que já tinham saído do sul antes dele, já estavam estabelecidos já em Chicago e tal. Ele foi o cara que realmente ficou mais conhecido, né? E nessa história que normalmente vem regredindo da música atual até isso tudo que a gente está contando, o pessoal sempre cita muito ele e inclusive normalmente o pessoal para a história nele, né? Ali na década de 50, que é onde ele se popularizou muito e tal. Mas antes mesmo dele ir para Chicago já tinha outros caras lá. Tanto que uma das primeiras gravações do Muddy Waters, que ele ainda estava na fazenda no sul dos Estados Unidos, foram feitas por um cara da biblioteca do Congresso americano que se chamava Alan Lomax. E se eu não me engano foram em 41. Pouquinho antes, né, dele ir pra Chicago. 39, 40, se eu não me engano. Que, aliás, são coisas, assim, preciosas, né? Sim. Um registro muito um dos legal melhores dele. trabalhos dele. É o trabalho mais cru, assim, do artista e tal. Então, esses registros foram feitos ali por volta de 39, 40, 41, se eu não me engano. E aí, logo em seguida, ele já se mudou para Chicago e aí acontece essa história que o Danilo contou, do lance da necessidade de se fazer ouvir, né? De ser ouvido mais longe e tal, e mais alto. E aí também, paralelo ao que vinha sendo desenvolvido na guitarra, outros instrumentos também se eletrificaram, como a gaita. Também teve o surgimento da gaita, que a gaita junto com a guitarra acústica e elétrica, ela é o instrumento-chave também no blues e até mesmo nesses outros estilos que a gente tratou anteriormente. E também com ela não foi diferente. Com esse êxodo rural dos artistas indo ao norte e eventualmente eletrificando os instrumentos, a gaita também foi eletrificada. Passou a ser tocada num microfone, igual até esse aqui que a gente está aqui, ou mesmo diretamente num amplificador, igual esses que estão aqui atrás da gente. Então esse set que a gente está usando aqui, ele ficou muito popular. Sim. A partir dessa época aí de 40 para frente, né? Que é a guitarra plugada num amplificador valvulado, né? Ou a gaita plugada num amplificador valvulado. Na verdade, esse foi um movimento revolucionário mesmo, assim, né? Porque essa eletrificação do blues e essa energia que os caras conseguiram com essa eletrificação deu origem ao rock and roll, né? E na sequência, né? Esse som de Chicago dessa galera, ele era considerado muito inovador, entendeu? Sim. Ele era um som totalmente experimental, porque também começou a ter o lance da distorção, né? Quem curte aí um rock, tá? Um rock pesado, ou nem tão pesado assim, mas curte um som com uma guitarra distorcida, a distorção começou aí. Eles usavam amplis muito pequenos, né? Eles não tinham grana para comprar ampli grande e tal. Eram os amplis pequenos de 10 watts. E como eles usavam aquilo no talo, aquilo gerava uma distorção da própria válvula, né? Os equipamentos valvulados geravam uma distorção na guitarra, que depois para frente foi criado os pedais, né? Para simular essa distorção e tal. Então, por tudo isso, assim, essa época do final de 30... né, que em 30 estava acontecendo essas big bands, o Charlie Christian assumindo o lugar do saxofone nessa vertente, né, do ragtime, que depois vai culminar no jazz, né? Enquanto ele estava fazendo isso, no blues nessa época, final de 30, 40, estava acontecendo esse movimento da eletrificação e desse som mais experimental, né?
Surgiu a Chess Records, né, que foi muito importante, que foi uma gravadora de um cara branco, que começou a gravar todos esses artistas em Chicago, e eles não tiveram preconceito assim com aquele som, né? Eles resolveram investir naquele som, né? Talvez tenha sido a década que o blues mais se popularizou desde a sua entre todas origem, as audiências, né? Também, então, né? Ele começou a atingir audiências maiores, né? Sim, a audiência branca, né? Que até então era bem complicado. Normalmente o blues ele era uma música super marginalizada, né? Eu acho que é até legal também falar um pouco isso, porque no Brasil criou-se uma coisa que o blues é meio de elite e de gente com dinheiro e tal, e na verdade não é nada disso. Essa música é uma música totalmente popular e que vem do sofrimento dessas pessoas que trabalhavam lá na fazenda, entendeu? Nos campos e tal. Então é meio isso, né? A gente vai fazer aqui uma onda de Chicago, Blues Chicago, usando o slide, né, que é esse tubo de metal aqui, que já veio, né, do Delta Blues, antes mesmo do blues chegar em Chicago, a galera já usava isso aqui, né, lá no Mississippi e tal. Era uma técnica que eles usavam para tocar, né? A gente vai mostrar um pouquinho aqui da sonoridade dessa técnica. O slide basicamente é esse tubo aí de vidro ou de aço, no caso do Danilo que é de aço. E é bem isso mesmo, ele já era um acessório que estava presente desde a formação do estilo do blues lá do Delta Blues e também subiu para Chicago quando ele ficou. Muddy Waters era também um dos grandes nomes que utilizava essa técnica. O lance do slide, ele tem essa peculiaridade do vibrato, né? E fazer esse efeito de vibrato no som, né? Que é você tocar a nota e correr o slide rapidinho, assim, para a esquerda e para a direita. Né? E para tirar esse som mesmo, né? Do metal deslizando sobre as cordas. Para dar mais expressão, né, no que você... Sim. A ideia de todas essas técnicas, né, era deixar o som mais expressivo, né? O slide, exatamente, ele é o precursor do que veio a ser o vibrato, né? Que a gente usa muito. O vibrato também ele é uma técnica que a gente pode atrelar ela muito ao B.B. King, que é um cara também super famoso do blues, mas que com certeza rompeu todas as barreiras e foi super popular na música pop mesmo, mundial, gravou... Até porque ele teve uma vida muito longa, né? Então, tipo, o cara começou a gravar nos anos 40 e não parou mais, assim. Ele morreu, acho que tem 10 anos, né? Sim, morreu recentemente aí. Nem isso, eu acho, foi até menos aí, cara. Foi agora aí por último que ele morreu. Realmente, esse cara, o B.B. King, ele tem gravações dele do final da década de 40, 50 e tem coisa dos anos 90. Ele gravou com os artistas, com Michael Jackson, participações com Michael Jackson, com o U2, até com o Luciano Pavarotti. Sim. Também, com a maior galera. Ele era um cara, assim, super querido, né? Justamente por ser um dos precursores e tal. Ele tinha esse jeito de tocar
escala maior e tal. Mas ele também tinha muito desse lance do blues rural e depois do blues de Chicago elétrico. Sim. Com o slide. Então o Bibi, na ânsia dele de conseguir soar parecido com o slide igual o Danilo estava tocando, com esse vibrato e tal, ele desenvolveu um vibrato sem o slide, né? Com o dedo, que foi uma coisa também muito revolucionária para a guitarra elétrica, né? Eu posso até tentar fazer um pouco aqui de vibrato para ver se sabe. Igual o do Bibi é bem difícil, ele é um cara muito conhecido por isso, né? Então basicamente é isso, você vai tocar a nota e tremer ela, né? E aí o bend, você vai tocar a nota e esticar a corda para cima, né? Então vai ser... Isso é um bend, né? Também veio da ânsia do B.B. King de conseguir soar nessa onda. Então você vê uma mistura de bend e vibrato. Então assim, tava o Bibi na década de 40, 50 e o Muddy Waters e tal, e a própria banda que acompanhava o Muddy Waters foi a banda que meio que também gravou os primeiros rock and rolls, né? Porque Chuck Berry tocava com a banda do Muddy Waters no estúdio, né? Na verdade é o que a gente estava falando da Chess Records, né? Que foi essa gravadora que começou a gravar todo mundo em Chicago, lançar todo mundo já com essa sonoridade elétrica. E um dos caras que eles lançaram ali ao mesmo tempo que eles estavam gravando o Muddy, Little Walter, Jimmy Rogers, foi o Chuck Berry, que para muitos foi o cara que realmente colocou a guitarra assim na linha de frente mesmo ali, né, como um instrumento protagonista mesmo, e muitos até acreditam a ele aí o criador do rock and roll, ou o pai do rock and roll. É claro que tinha o Little Richards também ali, mas eu acredito que na guitarra mesmo o Chuck tenha sido o mais expressivo, o cara que realmente colocou a guitarra mesmo com protagonismo assim. O lance é assim, no final da década de 40, que estavam rolando essas gravações na Chess e tal, veio surgindo artistas que foram desenvolvendo e também moldando isso que veio a ser o rock and roll. Eu acredito que o Chuck Berry ele é o mais icônico por ele ser o primeiro, depois que o estilo já estava completamente moldado, entendeu? Porque antes dele teve outros caras, Big Joe Turner, Little Richard, igual o Danilo falou, Sister Rosetta Tarp, que também é bem famosa, teve um comercial recente aí de uma marca aí de bebidas, se eu não me engano, que utilizou bastante a imagem dela e tal, acreditou a ela inclusive a criação do rock. Então assim, eu acredito que o Chuck Berry ele é o mais importante por ser o mais emblemático, e ele foi o primeiro meio que depois que o gênero já estava totalmente moldado. E vem esse molde, ele veio sendo feito desde o final da década de 40 com esses artistas, e teve aí na década de 50 o ápice, né, que gerou toda uma cultura também mundial, né, em volta do rock and roll, né, do estilo de vida, né, porque aí a música começou a ter esse papel, sempre teve esse papel social, né, mas também começou com o rock. Acho que isso na década de 50 começou a ficar mais latente, né, o lance de você se identificar com uma cultura, e tanto no som como nas roupas e tal, né? Acho que isso teve bastante também junto ao desenvolvimento e à criação do rock and roll, teve essa ascensão dessa atitude, né? Sim, com certeza. E na verdade, assim, ritmicamente, o que o Chuck Berry fez foi acelerar o blues, né? Que é aquilo que a gente já falou um pouco antes do negócio do trem, né? Tipo, ele acelerou isso ao máximo, que você pode tocar isso desde de uma forma mais lenta, que se caracteriza por um blues lento, como você pode ir aumentando esse ritmo, chegar no shuffle e até chegar no rock and roll, que é esse ritmo do trem bem acelerado, né? Então, tipo, o que o Chuck Berry fez foi basicamente acelerar o blues e colocar um veneno, colocar uma atitude, né?
essa guitarra é muito característica. E um cara que é totalmente influenciado pelo Chuck Berry é o Elvis Presley, né? Que a galera sempre cita muito Elvis Presley, né? Rock and roll, rock clássico, Elvis Presley. Na verdade, o Elvis Presley era um cara que estava ouvindo isso aqui, ele estava ouvindo blues. Não só o Chuck, como Big outros. Boy Crudup, né? Sim, Arthur Big Boy Crudup, com certeza. Até gravou algumas músicas do Sim, várias, nossa, é mesmo, That's Alright. É, né? Porque teve esse movimento também, que o Nico citou o Elvis agora, paralelo a esse movimento do rock, que foi do rock criado pelos negros, pelo Chuck Berry, pelo Little Richard, e por esses caras também que já vinham, né? Big sim. Joy Turner que tal. vinha do R&B, né? Smiley Lewis, enfim. Paralelamente, surgiu o que a gente chama de rockabilly, que era o rock and roll feito pelos brancos, que tinha o Elvis como principal expoente, né? Mas tinha outros caras também que vieram na sequência, como o Ed Cochran, o Buddy Holly, Gene Vincent, né? Até mesmo o Bill Haley também. Bill Haley and His Comets. É um cara legal também que a gente não falou e que ele é muito importante nessa onda também, nessa transição do blues e do R&B, né, que é o Rhythm and Blues, pro rock, é o Bo Diddley, né, cara? Ele era um cara também da Chess Records, era um artista negro da Chess Records, mas ele é também, eu diria que ele tá no limite ali entre a concretização do rock and roll e o que tinha antes do R&B. Ele tinha uma onda muito de rítmica também, era bem característico dele, era aquela onda, né, do... Isso aí, essa era a onda do Bo Diddley, é um cara que realmente foi bem, também pelo lance da atitude, ele era um cara que tinha muita atitude, ele usava uma guitarra elétrica bem diferente. Era por isso o nome dele, né, que foi inspirado num instrumento mesmo, né, que era um instrumento que era tipo um birimbau, né, que a gente tem aqui na capoeira, que eles esticavam só um fio, um fio de arame, numa tábua bem esticado, e tocava com um slide também, aquele fio ali, alcançando as notas, bem parecido com o birimbau, assim. E aí, com esse lance do rock, né, Chuck Berry e tal, e Little Richard, essa galera mais, os negros, né, que rock dos negros, e o Elvis ali, o pessoal do rockabilly, ali o rock já tinha meio que, né, parecido, assim, pro mundo. Globalizada, né, na Europa começou a ter um movimento da galera da Inglaterra, principalmente, né? Que no começo dos anos 60, né? Sim, pegou... E a guitarra já estava meio consolidada também a essa altura, né? Sim, já estava. E eles consumiam essa mesma música, entendeu? Eles consumiam lá da Europa essa música que estava se criando e se desenvolvendo lá nos Estados Unidos. Que aí, a partir da década de 60... veio esse o rock com essas bandas, com Stones, com Beatles, né? E foi evoluindo o rock. E foi evoluindo também para bandas que começaram a ter até mais... Essa questão da atitude também do rock foi ganhando cada vez mais destaque, né? Nas bandas que começaram a surgir no final dos anos 60. Nessa história veio um outro cara também, que talvez seja o cara mais emblemático, o cara que até hoje assim não apareceu, outro cara o cara que reinventou a guitarra, que é o Jimi Hendrix, né, que é o cara que surgiu desse movimento já do rock, né, no começo dos anos 60, e só que é o cara que revolucionou as técnicas da guitarra, né, levou tudo isso que a gente está falando a um nível experimental muito grande, e aliado ao lance que a gente falou de expressar o que você está sentindo. Sim. Nisso ele transcendeu, né? E é legal citar que ele tem essa ascensão aí maior na década de 60 por conta desse movimento britânico, né? Esse movimento que estava acontecendo na Europa, principalmente com os ingleses, mas ele é um cara que também tem um background anterior.
ele trabalhou com muito no Foi começo da guitarrista do carreira. Little Richard. Sim, ele foi guitarrista base, o Jimi Hendrix, de vários artistas negros, desses principais da música americana que vieram. Não caiu de paraquedas. Não, que vieram da origem ao rock and roll e a criar essa abertura, né, com a Europa e tal, para esses músicos que saíram lá do sul dos Estados Unidos. Então o Hendrix, ele tinha esse background, trabalhou com essa galera, e como ele começou a experienciar essa... justamente quando começou a acontecer esse intercâmbio entre movimento América, hippie também, né? Ele se sim, influenciou muito pelo movimento hippie. Quando começou a acontecer esse intercâmbio América e Europa, né? Ele estava ali. Então ele é um cara que veio de antes e pegou justamente essa transição e soube aproveitar muito bem, né? Os anos 70 ele é assim, muito muito fértil, né? Ali é um campo fértil ali, tipo, a maioria dos guitarristas que surgiram ali nas bandas de rock dos anos 70 eram caras virtuosos, assim, sim, que tocavam guitarra muito bem e usavam muito bem essas técnicas bend, vibrato, mas tudo ainda muito influenciado pelo blues, né? Que é o sonoridade ponto do blues, né? Que é o ponto que a gente está tentando assim elucidar aqui, que tudo que a gente toca hoje, e não só dentro desse estilo que é o blues e todas essas vertentes que a gente tratou aqui, mas mesmo numa música pop e tal, tudo que é tocado de guitarra, independente do gênero onde a guitarra está sendo inserida, tem essa mesma fundamentação nesses caras, sim, que a gente citou. Eu acho que é importante falar desse instrumento. A gente tentou trazer a importância mesmo desse instrumento para a música como um todo. A gente optou pela ótica do blues e desses outros vertentes que a gente citou, porque é o que a gente conhece e porque é a raiz de tudo, né? É dali que se partiu a inserção da guitarra e da guitarra acústica em todos os gêneros que a gente consome aí, né? Isso prova que a guitarra, ela continua se adaptando, né? Ela continua se reinventando sempre. A guitarra, dentro de um contexto mais geral assim da música, ela continua, talvez ela tenha perdido um pouco desse protagonismo que ela teve nos anos 50, nos anos 60, até ali meados dos anos 80, que foi quando iniciou o lance da música eletrônica, né, das primeiras inserções assim digitais ali, né, o primórdio da música eletrônica ali. E dos efeitos também, né? Exatamente. Porque até então a guitarra ela era tocada bem dessa forma que eu e o Danilo estamos tocando aqui. Bem mais crua, né? Sim, bem crua, bem seca, só o som dela mesmo amplificado. E aí a partir ali bem do final, né, meados de 70 e em 80 principalmente, 80. Começou a ter muitos pedais, né? Começou a criar seus efeitos digitais, né? O reverb digital, o equalizador digital, o trêmulo digital e também os sons digitais criados, né? Os sons gravados digitais para você poder reproduzir depois. E aí isso assim mudou muito o papel da guitarra, né? Mudou muito a sonoridade também da guitarra. Começou acho que a partir daí mesmo começou a perder um pouco desse protagonismo no sentido de estar na frente criando linhas melódicas e inclusive na frente em quesitos de volume também, estar mais alto que os outros instrumentos da banda. Acho que a partir do 80 a guitarra começou a ficar inserida cada vez mais acho que ela voltou para aquela parte rítmica que ela tinha inicialmente. Então, e aí acompanhada dessas modulações e desses efeitos que começaram a surgir também no final de 70 e 80, né? E isso também se estendeu para 90, um cara que é totalmente assim importante para essa onda é o Tom Morello, né? Que é o cara da banda Rage Against the Machine. Quem conhece aí deve curtir. É um cara que ele usa muito os efeitos e toca a guitarra de outras maneiras, ele raspa a corda, ele trabalha muito efeito, né, para tirar sons diferentes da guitarra, né? Eu acho que ele é um dos caras que
pegaram sacaram que estava acontecendo isso e Sim. começaram a tentar desenvolver alguma coisa diferente do que já vinha sendo feito no instrumento até então, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco da nossa história, que começou meio nessa época aí, 90, 2000, né? Com o Danilo tocando. O Nicolas é um pouco mais novo, acho que eu sou 12 anos mais velho que ele. Então, assim, eu comecei, assim, pra você ver essa lance da tecnologia que a gente tá falando, né? Pô, a gente tá falando de começo dos anos 2000. Era totalmente diferente do que é hoje. Tipo, ali ainda não tinha internet, tava começando muito, ninguém tinha acesso à internet. A velocidade de transferência de dado que tem hoje. Então, tipo, ainda era uma coisa muito artesanal. Você queria ouvir um disco de blues, você tinha que ir num sebo, você tinha que pedir para alguém emprestado, né? Era uma coisa muito ainda parecido como era nos anos 60, 70, assim. A internet realmente foi um divisor de água em tudo, né? Inclusive na música. Então, enfim. E nessa eu comecei ali tocando guitarra ali no começo dos anos 2000 e decidi que ia querer fazer isso, que ia querer viver disso. A gente tem que entender como que é viver de música, né? Como que é viver de tocar um instrumento, porque você tem vários caminhos para seguir na música. Como guitarrista só, nem vou entrar em outros instrumentos, tal, mas assim, falando de guitarra, você pode ir para muitos caminhos. Você pode dar aula, você pode se dedicar a um estilo só e se especializar naquilo, né, Nico? Sim, que foi mais ou menos o que a gente buscou, né? Eu acho que quem quer trabalhar dessa maneira tem que ter sempre em mente que você vai ter que correr atrás de tudo a princípio, né? Eu acho que daqui para frente também isso é uma tendência para todas as áreas. Eu demorei muito para ter essa visão, assim. Eu demorei muito para entender isso, que simplesmente no começo minha vontade de ser músico era simplesmente por querer tocar, que era uma coisa que fazia bem, eu gostava daquilo e queria viver daquilo, mas eu não entendia ainda o que era viver daquilo. E esse eu acho que tem que ser o ímpeto inicial. Sim, realmente tem que ser esse, para você conseguir se dedicar. O amor é música, o amor é instrumento. Para você conseguir se dedicar ao seu instrumento, você, enfim, você ter prazer em tocar e melhorar e perceber que você está melhorando, que você está se aperfeiçoando, e aí um certo ponto vira sua chave para falar, pô, eu posso de repente trabalhar só com isso. A gente passou a partir ali de 2012, eu acho, 13, né? Que o Danilo passou a produzir algumas turnês com artistas internacionais, trazer artistas de blues. Eu trabalhei bastante, né? No começo eu trabalhei bastante com outros produtores que traziam esses artistas, principalmente dos Estados Unidos, esses artistas de blues, para fazer turnê no Brasil. Então eu acompanhei vários desses artistas como músico contratado, né? E isso me deu muita experiência musical de acompanhar esses caras que, putz, às vezes não tinha nem ensaio, assim, algumas turnês. Chegava na hora, o show é esse aqui, o repertório é esse, enfim. Então, a partir de 2018 que a gente começou mesmo com esse lance do Decime Brothers. E antes disso, a gente viu a necessidade de passar para uma área de produção. E gerenciamento de carreira. Sim, também. E quando eu falo produção é em todos esses sentidos. Não só de repente, você produzir um evento, por exemplo. Né, uma que festa, é uma coisa que a gente faz também. Que é uma coisa que a gente faz. Mas a produção ela é bem ampla. Ela vai desde a produção musical, você pensar o que você vai tocar, você arranjar o que você vai tocar, produção de divulgação, de comunicação, né? Você saber se comunicar, pensar as maneiras que você vai se comunicar com o seu público, que hoje também é super atual, porque tudo hoje é nas mídias sociais, é comunicação com o público e tal. E essa experiência também de gerenciamento de carreira, gerenciamento de negócio, porque a gente tem que ver a nossa carreira como um negócio, seja qual for a sua área de atuação. Se você quer ser um bom professor de guitarra, ótimo, mas você tem que ter essa visão de administrador do seu negócio, de gerente do seu negócio. No nosso caso, a gente partiu por se especializar mais assim nesse tipo de música, que é o blues, né? Essa música mais dos anos 50, 60, e ter uma banda que toca esse tipo de repertório, que trabalha com artistas também. A gente também se especializou. Depois que eu trabalhei muito com músico contratado, eu comecei a trazer
por minha conta os artistas tal de fora, e aí ralação para aprender como é que era, toda a parte burocrática de trazer um artista, né? Logística, que é muito complicado, você fazer 10 shows durante 20 dias, sabe? Alguns shows são longe, necessita passagem aérea, hotel, enfim. Tudo isso é a gente que cuida, a parte de contratação, você precisa fazer um contrato de trabalho com o artista que você está trazendo. Então é o que a gente fala de gerenciamento de carreira voltado para a nossa área de atuação. Então, assim, acho que para quem curte som, quem primeiro de tudo tem essa paixão pelo instrumento, tem que se enxergar como uma empresa, se enxergar com essa capacidade de produzir e de gerenciar as suas atividades e os seus objetivos para você conseguir ter êxito. O grande lance é que se você tem esse ímpeto inicial, esse amor pela coisa que você faz, você vai, fatalmente, todas essas outras coisas você vai ir desvendando e vai ir fazendo de uma maneira que vai ser interessante para você, vai ser a sua vida e o seu trabalho começa a ser meio que uma coisa só, que muita gente tem um emprego que a pessoa entra, cumpre o horário dela, dupla, sai, como se fosse uma vida dupla, ela tem uma vida fora do emprego e uma vida no emprego. Na música não é assim, cara. Você tá no seu emprego 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque você tá sempre trabalhando no seu desenvolvimento, no seu instrumento, você tá sempre ouvindo música, que esse é um conselho que eu posso dar para quem quer trabalhar com música e quer se profissionalizar, escute muita música, independente do gênero que você gosta. Você gosta de rap? Escuta rap. Você gosta de hip hop? Escuta hip hop. E procura se aprofundar, fazer pesquisas em cima do estilo, do gênero que você curte, ver de onde ele veio, ver o artista que você gosta, da onde ele foi, por quem ele foi influenciado. Esse trabalho de pesquisa, de refino do seu conhecimento sobre aquilo que você gosta é fundamental também nessa parte, né, cara? Finalizando aí o nosso bate-papo aí, o que a gente quer passar com tudo isso que a gente falou, que é possível viver sim, de música, viver de tocar guitarra. Basta você ter amor pela música, amor pelo instrumento e descobrir qual que é o seu caminho na música, por onde você vai e ter essa cabeça. Pô, eu quero ir por aqui, então beleza, o que eu preciso fazer para ter êxito e viver disso mesmo, me sustentar disso, enfim. E eu acho que um lance que eu queria também falar é que isso de gerenciamento e de produção, mais do que somente na área da música, é uma tendência que ela tá indo para qualquer área de trabalho, sim, entendeu? Porque qualquer que seja a atividade que você vai desenvolver como sua fonte de renda e de sustento e tal, a partir agora desse momento que a gente está vivendo atual, acho que a pandemia também colaborou bastante com isso, vai ser meio nesse molde, entendeu? Vamos fazer mais um som? Então, a gente vai terminar aí agora o nosso bate-papo aí com uma música, vou pegar a Stratocaster ali, tocar com a Strato aí para vocês sacarem um pouco o timbre dessa guitarra. Valeu, galera, obrigado aí. É isso aí, espero que vocês tenham curtido e que esse conteúdo sirva um pouco aí para quem tá afim de seguir na música e quem gosta de som, clarear um pouco as ideias. Quem gosta de guitarra e quem gosta de música, enfim. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Falou.